A gente volta do intervalo com uma informação preocupante. 1 em cada 3 crianças de Itapetininga está acima do peso. É o que revela um levantamento feito pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. O trabalho de campo foi feito no mês de outubro. O resultado foi divulgado só agora. Vamos ver aqui no nosso monitor alguns números dessa pesquisa. Foram avaliadas 898 crianças, entre meninos e meninas. Desse total, 36,5% estavam acima do peso. No caso dos meninos, 40,2% foram classificados com sobrepeso ou obesidade. Entre as meninas, foram 33%. Em relação aos hábitos alimentares, 77% das crianças pesquisadas relataram consumo regular de frituras, 91,5% de doces e 80% de refrigerante. Pois é, um cenário bastante preocupante. Sobre esse assunto de fato é muito sério. Os pais precisam estar atentos, não é? Porque os filhos, às vezes muito novos ainda, têm um consumo exagerado de alguns tipos de alimentos industrializados, como biscoito recheado, macarrão instantâneo, salgadinhos, achocolatados. Tudo isso pode fazer muito mal à saúde, porque tem muito sódio, né, Luciana? Tem muito sódio, tem muito açúcar, muita gordura. A gente não está falando para não comer, viu, gente? Mas é bom dar uma equilibrada. Tem que ter moderação. E sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com a repórter Ariane Flores, que está com uma nutricionista. Ariane, conta aqui pra gente, os pais em casa estão curiosos e a gente também quer saber como fazer um prato de forma atrativa para que as crianças queiram comer. Boa tarde. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Luciana, Fernanda. É preciso ter bastante criatividade e não ceder às vontades dos filhos, mas principalmente fazer com que toda a família mude os hábitos alimentares. Não adianta o sacrifício ser só para a criança, todo mundo tem que entrar aí nessa nova rotina. Eu vou conversar com a Gláucia, ela preparou alguns pratos aqui pra gente, olha, bem criativos. Esse primeiro, o que nós temos aqui? Eu já vi que o arroz tem uma carinha, né, com cenoura, com vagem. Na verdade, o carboidrato, a gente deve ter uma composição para esse prato. Então, o arroz, que é uma dessas fontes, é sempre importante, né, ter no prato. O feijão ou algum tipo de grão. Então, esse algum tipo de grão, geralmente a gente pode colocar a ervilha, né? Nesse outro prato, a gente pode colocar a carne misturado com o grão de bico, que também é importante, é mais uma fonte de proteína. E esse colorido tem que ter na mesa, para a família toda, né? Então, esse prato, é claro que a gente pode colocar esses pratos que já vêm coloridos, acrescentar um copinho sempre um pouquinho menor por causa da quantidade do líquido junto com a refeição. E esse colorido vai desde a salada até as frutas também. Eu vi que aqui as carnes, por exemplo, estão misturadas com algum grão ou com algum legume. Essa é uma dica para os pais? Com certeza, a gente precisa aproveitar, ver qual é a carne que a criança mais gosta e tá colocando nesse molho, até mesmo no próprio feijão, acrescentar um pouco de beterraba. Na verdade, a criança tem fases, né? Até as próprias saliva, né? As papilas degustativas, elas acabam influenciando muito nessa quantidade e nesse sabor do alimento. E essa fase da criança é que a gente tem que ir insistindo. Tudo bem que no primeiro momento ela possa até não gostar de beterraba ou de tomate, mas você incentivando ela, né, sempre colocar quantidades pequenas, não tem necessidade de colocar quantidades grandes, mas é importante sempre ter esse colorido para ela poder ir experimentando, porque no primeiro momento talvez ela não goste, mas depois, né, acaba gostando desses alimentos. Esses industrializados que a gente comenta muito, é claro que batata frita, nuggets, que são produtos industrializados e que as mães na correria acabam usando muito no prato da criança, é claro que a gente deve assim, introduzi-los uma vez por semana, a fritura tem que ser controlada também. Mas também temos esse industrializado, que são barrinhas feitas a partir de grãos de integrais e que a criança precisa de grão tipo linhaça, de grão tipo frutas, né? Amêndoas, castanhas, que são minerais que a gente não encontra só no arroz e feijão, e aí sim dentro dessas frutas secas. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Luciana. Tem aí, pode até comer batata frita, os nuggets, mas tem tudo que ser, assim, um dia na semana só, né, Fernando? E os pais precisam participar desse momento, né, Ariane? Para incentivar os filhos. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Obrigada, viu, Ariane? Então, a gente tem que dar o exemplo fazendo aquilo para a criança poder seguir, né, Fernando? Exatamente. Comendo do mesmo alimento e insistindo. Não adianta, como a Gláucia falou,
servir uma vez só, ele não gosta. Não, tem gente que diz que são necessárias várias vezes, tipo 10 vezes, muito mais para a criança gostar daquele alimento. Então tem que insistir. Introduzindo, porque a gente sabe que depois de um dia cansativo de trabalho, perder tempo na cozinha deixa de ser uma opção para qualquer pai. Aí na hora de preparar uma refeição, a gente aposta sempre na praticidade, na rapidez, né? E a indústria de alimentos traz cada dia novos lançamentos de produtos que facilitam a nossa vida. Só que essa facilidade pode fazer mal à nossa saúde. Pelos corredores, o que não falta é opção. Nessa vida corrida, quanto mais praticidade, melhor. Bateu aquela fome? O macarrão é instantâneo. E que tal uma feijoada em lata? São os chamados alimentos industrializados, pobres em fibras e nutrientes. Os produtos prontos têm tudo o que não combina com uma alimentação equilibrada. Os alimentos industrializados, eles sofreram um processo pela indústria. Nesse processo, eles tiveram que, principalmente, pensar no sabor. E o sabor, ele vem principalmente com açúcar e gorduras. E uma outra consequência disso é a quantidade de sódio. Então, o grande problema do produto industrializado seriam 3, na verdade, resumidamente: açúcares, gorduras e a quantidade de sódio. Especialistas alertam que todo mundo já sabe. O consumo exagerado de produtos industrializados pode fazer um mal danado à saúde. E a resposta para uma vida mais saudável a gente também encontra aqui no supermercado, só que nessa outra seção. O ideal é que 60% a 70% da alimentação do dia a dia tenham alimentos frescos e minimamente processados. As frutas e legumes frequentam o carrinho de muitos consumidores. É gente de olho na saúde. Eu gosto de olhar o rótulo, vou comprar um macarrão, eu olho, vou comprar um pó de café, eu olho tudo. Depois comecei a fazer academia, como eu queria entrar em forma, queria perder aqueles quilinhos a mais, aí eu comecei a verificar mais carboidrato, gordura e açúcares. Dá mais trabalho, mas para ter alimentação saudável precisa de frutas, verduras, e aí a gente deixa já tudo lavadinho. Mas como substituir os alimentos processados? Esta nutricionista diz que pode até dar um certo trabalho, mas o resultado faz bem à saúde. Se deu sede, o suco de laranja é uma boa pedida. Mas você escolhe o de saquinho ou a fruta in natura? Mas melhor ainda do que fazer o suco de laranja e tomar o suco de laranja é comer a laranja, né? E aí comê-la com o bagaço, porque aí você consegue ainda mais fibras, mais nutrientes, mais vitaminas para a sua saúde. E o molho para dar aquele tchan no macarrão? Você prefere o pronto ou se arriscaria a fazer um caseiro, hein? Ele tem alguns aromatizantes, tem espessante, tem o conservante, né? Então, e tem uma quantidade muito grande de sódio também. Coisa que um molho de tomate feito em casa, a gente já não encontra essa quantidade muito grande de sódio. Será que dá muito trabalho, Joyce? É muito fácil de fazer. É só refogar alho e cebola com os tomates maduros. Deixa refogar por uns 5 minutos. Depois é só finalizar no liquidificador. Ele não vai durar muito tempo na geladeira, tá, Renata? Ele vai durar aproximadamente 3 dias. Justamente por ele não ter conservante, não ter nada. Então, é bom fazer e utilizá-lo. Se for deixar por mais tempo, é bom congelar. Então, você pode fazer uma quantidade grande e deixar congelado. A outra senhora vilã é a batatinha frita. A congelada faz mal, sim, mas a nutricionista dá a opção da assada. Que tal? Muito interessante porque a gente pode fazer com a casca. Inclusive, ela fica mais crocante, mais saborosa e, nutricionalmente falando, muito melhor, porque a gente agrega muitas fibras, né, e algumas vitaminas também que a gente consegue preservar a casca. Corta em palitinhos, leva ao forno por aproximadamente 40 minutos, 180 graus. Coloquei um orégano para dar um saborzinho também diferente e gostoso e é só esperar. Outras dicas também ajudam a mudar os hábitos alimentares. Evite consumir os produtos refinados, prefira os integrais. Se for comer chocolate, é melhor escolher os mais amargos. A indústria oferece variações. Quanto mais cacau, menos gorduras ruins, açúcares e sódio. Consequentemente, melhor para a saúde. Leve frutas secas na bolsa, mais práticas para quem vive fora de casa. Para comer, a gente tem que planejar. Não é sair de casa com a alimentação a hora que der certo e como der. A gente tem que procurar ter
um planejamento da minha alimentação. Já saio com aquilo, já passo ali, tenho aquilo para comer e tudo mais, né? Outra boa opção é fazer compras em feiras livres, onde as tentações são menores que nos supermercados. Os alimentos estão aí. Se eles vão te fazer bem ou não, depende da sua escolha. Quanto mais natural, mais feita em casa, também resgatar um pouquinho dessa culinária da nossa casa, que a gente vive numa correria e tal, mas resgatar um pouquinho essa história de cozinhar em casa e fazer as refeições em casa é bem importante para a nossa saúde.